Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merchant e neste vídeo eu te trago um guia definitivo de como desenhar mãos. Sabe toda vez que seu personagem ficou assim, que nem tiozinho, assim, na esquina com as mãos para trás, ou quando não tem muita coisa para fazer e ele tá com as mãos no bolso, ou quando você tenta fazer aquelas mãozinhas nos personagens e ele acaba parecendo um Velociraptor assim, sabe? Nem o caralho! Eu não acredito nessa porra, moro? Ou quando você tenta desenhar mãos fazendo qualquer coisa e parece aqueles biscoitinhos que diz que é coelhinho. Ah, biscoitinho em formato animais. Oh, formato animais? Eu tô pegando biscoito aqui, não consigo nem distinguir o que é. Para todas essas ocasiões, eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você já vai sair daqui craque. Por quê? Mãos são coisas, digamos assim, um pouco delicadas de se desenhar e que sim, as mãos acrescentam muita coisa na comunicação visual, na atuação dos seus personagens. Então você vai sair daqui vacinado com todos esses macetes. De todas as vezes que você fez os tiozinhos com as mãos no bolso, com a mãozinha para trás, você vai sair daqui sabendo fazer até os seus personagens conjurarem magia. Vamos então para a parte prática. Eu vou começar fazendo a forma básica. Eu sempre gosto de dizer que eu penso em caixinhas de remédio, ok? Fazer uma caixinha de remédio, nessa parte de cima você pode pensar numa casinha. E aqui você pensa num triângulo dividindo isso ao meio, para fazer a mão, fazendo assim, né? Aqui nesse meinho, ó, que eu falei que você pode pensar numa casa, num desenho bem básico de uma casinha que uma criança faz na pré-escola, você pode já dividir entre 1, 2 e 3, ok? Você pode até botar um V aqui para a mão não ficar assim estática, ela fica levemente abertinha. E aqui você pode ir pensando em outro V também, porque nunca, né, fica coladinho exato um do lado do outro. Você vai adicionando esses Vs. E aqui, ó, a gente divide entre as possibilidades. Nós temos 3 possibilidades, 1, 2 e 3, certo? Lembrando que nesse momento você não precisa se preocupar com nada bonito. No momento você precisa se preocupar em entender o que está acontecendo com essa estrutura. Tenho a estrutura da mão desenhada de frente. De lado, eu vou pensar exatamente nisso aí, ó. Eu vou pensar em semi-perfil, aliás. Eu vou desenhar essa estrutura da mão pensando ali naquela caixinha de remédio. Ela vai estar de semi-perfil, ok? Vou lembrar que na parte do centro, essa caixinha de remédio, essa casinha, ela é mais inclinada, ela é mais alta, aliás, ok? E eu vou pensar como se eu estivesse construindo essa mão feita na mesma estrutura da caixinha do remédio. Então aqui, ó, bati aquele triângulo, aqui eu vou ter a estrutura daquele cilindro e mais um outro cilindro que vai ser o dedão, né? E aqui eu vou ter as divisórias ali do meio, entre 1, 2, 3 e 4, lembrando que na perspectiva o último mindinho vai ficar muito menor perante essa perspectiva, ok? E aqui eu tenho ela vista de lado. Tenho a vista lá de 3/4, aliás. Vista de 3/4. Como é que eu faria essa mão se ela estivesse apontando, fazendo alguma coisa do tipo, né? Com um personagem fazendo magia, que eu gosto de fazer. Como que ela ficaria? Ela parece até um picolé vista dali. Eu vou simplesmente angular de novo, vou pensar na caixinha de remédio de novo. Então eu vou pensar aqui na primeira estrutura, essa caixinha. Vou pensar na possibilidade, né, de como se ela fosse modelada de papel, assim, né? Posso pensar nos dedos. E aqui eu vou ter o dedão. O dedão nessa parte fica suprimido, ele vai lá para baixo nesse movimento. E aqui eu tenho o punho. Bom, como é que eu faço para resolver graficamente isso agora, né? Como é que eu faço para resolver essas situações? Eu tenho a forma básica delas. Eu pedi para você pensar em formas bem básicas, começando por essas caixinhas. Agora eu vou te ensinar
como que você faz para botar esses cilindros? Como que a gente faz para botar esses cilindros? Essa mãozinha aqui, no caso, já pode ser uma mãozinha de criança. Mais fofinha, mais pequenininha, né? Estiquei aqui as possibilidades. Notem que são formas básicas iguais àquelas formas que vocês têm ali. Eu botei o cilindro, porque nós vamos trabalhar com cilindro. A caixinha de remédio, porque foi exatamente no que eu pensei. E lógico que esse desenho que eu acabei de fazer lembra muito uma luva. Então, a partir de agora, nós vamos começar a colocar alguns detalhes a mais, né? Em cima dessa estrutura, a gente pode pensar, então, em acrescentar os cilindros, como por exemplo, aqui no meio, ó. Eu vou ter o desenho de um cilindro, certo? Aqui eu vou ter outro encostando ali. Aqui no meio eu vou ter um levemente afastado. E esse vai estar pro ladinho, ok? Vão ser esses cilindros. Aqui, descaradamente, eu já tenho um outro. Dividido entre 1 e 2, ok? Tomem cuidado para na hora de arredondar essas formas, não fazer tudo circular o tempo inteiro, porque fica muito xarope, muito xarope. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de balanço para esse movimento, ó. E vou colocar esse dedinho para cá, assim, dessa maneira. Notem que eu tenho essas possibilidades, ó. 1, 2, 3. Então eu vou pensar nisso para cada cilindro desse. Eu posso até dividir entre 1, 2 e 3, ok? Pensei nisso para fazer essa mãozinha aberta. Possibilidade de 1, de 2 e de 3. Vou pensar na mesma coisa para fazer esse amigo aqui do lado, né? A única diferença é que aqui eu vou ter o ângulo, e aí você vai ter que saber trabalhar com esses ângulos, mas é só pensar naquele cilindro angulado. E aqui, lógico que eu vou dar uma afinada, porque não é tão grosso assim, né? Mas a história de você pensar nessa caixa de remédio grossa desse jeito ajuda a você chegar nesses finalmente, não é mesmo? Então aqui eu posso pensar de novo no cilindro, ó. Eu vou ter um cilindro, vou ter segundo, o terceiro e o quarto cilindro, certo? E aí de novo eu vou pensar 1, 2, tem que estar angulado de acordo com a figura, certo? E no terceiro, você vai pensar na luva. Você já experimentou botar uma luva dessas luvas que a gente usa quando é criança para inverno, como é que fica? E aqui a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer os dedos dobrados, ó. Então vou pensar no cilindro assim, aqui dobrado para baixo. Vou pensar nesse dedão apontando, certo? E vou pensar no encaixe assim, desta maneira. E esse dedo apontando. 1, 2, 3. Tenho essa estrutura. Ok. A partir daqui, eu consigo fazer qualquer coisa. Por quê? Eu já entendi a parte básica, já entendi a estrutura e as possibilidades. Em cima disso aqui, em cima dessa estrutura, eu vou colocar o nome de estrutura base, ó. Base. Eu posso desenhar qualquer coisa, qualquer tipo de mão, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Pode ser que vocês não precisem desenhar tudo isso, se vocês conseguirem imaginar essa estrutura. Eu tento imaginar essa estrutura sem precisar desenhar. Mas para você que está começando, é muito importante que você não pule etapas, ok? Como, por exemplo, vou fazer mãozinhas fininhas de donzela apontando. Então vou dar uma afinada nesses dedos, com toda a sutileza do mundo. Vou colocar algum pronunciamento desses ossinhos aqui, estão vendo? Esses ossos que a gente tem. Vou fazer dedos mais finos. Aqui também vou fazer dedinhos mais fininhos, mais delicados. As curvas vão só lá na parte de baixo.
E aqui entram as dobrinhas, tá vendo? Ela tá até com um anel. Posso fazer ela com um anel. Posso fazer alguma coisa do tipo assim. Dedos mais fininhos pro meu personagem. Aqui ela está apontando. Tá apontando. Aqui também tem um outro anelão. Uma feiticeira, pode ser. Transformei na mão de uma feiticeira. Se eu quisesse fazer qualquer outra coisa, se não fosse a mão da feiticeira, fossem dedos gigantes, dedos de ogro, eu faria eles mais quadrados, mais fortões, né? Faria um dedão bem quadradão, tipo Hulk ou qualquer tipo de super-herói. Aí faria questão que isso fosse mais grosso, mais grotesco. Eu posso modelar o que eu quiser em cima disso aqui, por isso que o nome é guia definitivo, né? Uma mão mais grotesca, mais forte, pode ser uma mão de orc, né? Posso até colocar alguma coisa de veias, alguma coisa do tipo, e aí vai. Aqui, por exemplo, mão de criança. Mão de criança geralmente é gordinha, né? Eu já fiz essa aqui pensando em mãos de criança. Criança quando faz assim, quando quer alguma coisa. Então, não vou colocar tantas dobras, vou fazer eles mais gordinhos. Mão de criança é mais fofa, não parece uma mão fofa? Ou a mão de algum personagem muito fofinho, ou alguma mão de criancinha. E aqui eu posso fazer qualquer outra coisa também, fazer outra mão de menino, né? Geralmente quando eu faço mãos de rapazes, eu gosto de usar traços mais duros, mais retos. Um tipo de mão mais magricelo. Você pode desenhar o que você quiser em cima disso. Não se esqueçam, as mãos, elas são responsáveis pela personalidade e elas contam bastante a história visual do seu personagem também. Pense nisso na hora que você for desenhar mãos, ok? Primeiro pense nas caixinhas, depois pense nos cilindros e por último pense em acrescentar a personalidade. Aqui, por exemplo, pode ser mãos de um mago, né? Mãos de um feiticeiro ou coisas do tipo. Podem ser tranquilamente. Em cima dessas bases você desenha qualquer tipo de mão. Eu espero que você tenha curtido o meu tutorial de mãos e não se esqueça, se você quiser continuar aprendendo, eu vou te convidar para conhecer o meu treinamento Design de Personagens do Zero ao Avançado. Lá você vai aprender o meu método exclusivo para desenhar cada parte do corpo. E mesmo que você não tenha desenhado nada, mesmo que você não saiba desenhar absolutamente nada, com menos de 1 hora de estudo por dia, em apenas algumas semanas, alguns dias, você já vai sair craque deste treinamento. Palavra de escoteiro. O link vai ficar aqui na descrição para você conhecer meu curso e a gente se vê numa próxima então. Tchauzinho!